Pai do Senhor, irmãos, graça e paz, em nome de Jesus Cristo, o Senhor Jesus seja dada a glória eternamente para todos, sempre. E esse vídeo está existindo para a glória do Senhor, e não tem como a gente não falar sobre o próprio Deus, na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. É o único Senhor, Ele é o único Deus maravilhoso. A Ele seja dada a glória eterna para todos sempre. O próprio Apocalipse nos revela que o Pai, o seu Filho, o Cordeiro será adorado para todo sempre, e é assim que está escrito nas Escrituras Sagradas. E a gente só consegue adorar e só conseguimos ser fiel ao Senhor através do Consolador, o Espírito Santo, Emmanuel, Deus conosco. Está todo tempo presente, morando aqui de nós, coração, e reinando na nossa mente. Amém? E esse vídeo está existindo para comentar um pouco sobre o próprio livro do Apocalipse, para a nossa meditação, para nós analisarmos como que Deus escolheu, revelar a sua bendita palavra para o fim dos tempos. E muita gente tem medo de ler Apocalipse. E nós não é para ter medo de ler Apocalipse, nós é para ter medo do Senhor, assim, de qualquer coisa, ter medo do Senhor. E se foi esse método que papai escolheu, então eu creio que Deus não iria dificultar, sabendo quem eram os seus seguidores, sabendo quem seria os seus públicos, vamos dizer assim. E ele sempre escolheu as pessoas humildes, simples, ao decorrer da história, também escolheu pessoas sábias, Tem vários exemplos disso nas Escrituras Sagradas. Um exemplo disso também era o apóstolo Paulo, que era um grande erudito do Velho Testamento. Então Deus sempre escolhe pessoas para a glória do teu reino sempre prevalecer e sempre prosperar. E eu quero deixar aqui para a nossa meditação o capítulo 1 do Apocalipse. Para você entender o Apocalipse todo, você tem que seguir a linha de raciocínio que o próprio Espírito Santo de Deus deu ao seu amigo apóstolo João. Vem conosco. Curiosidade do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Versículo 19. Esse versículo é a chave para você e eu entender o Apocalipse todinho. Um versículo, esse versículo. Veja que está escrito no versículo 19. Portanto, escreva as coisas que você vai ver, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. Em outra versão vai estar escrito: escreva tudo que está acontecendo, as coisas que são, das coisas que hão de acontecer. Você entender esse Apocalipse, você tem que ter esse versículo na tua cabeça, na tua mente. Aquele próprio ser, maravilhoso, que alguns dizem que é Jesus, por aí. Outros dizem que é o próprio Espírito Santo de Deus, uma manifestação de Cristo. Que Jesus começa, revelando para João, enviando o seu mensageiro, o seu anjo. E é esse ser que João tem total contato no decorrer todo do livro do Apocalipse. E começa assim, o capítulo 1, os primeiros versículos. Eis que o Jesus Cristo enviou o seu anjo para anunciar as coisas que hão de acontecer. Então tem essa dupla interpretação. E as coisas que estão acontecendo, você percebe que é do capítulo 1 até o capítulo 3. As coisas que estão acontecendo agora, naquele tempo que João estava recebendo, esse livro maravilhoso, ou seja, a manifestação da espada do Senhor, ou seja, a sua vontade, a sua revelação. Logo em seguida, esse ser maravilhoso diz o seguinte: as coisas que são. E essa parte, as coisas que são, se você for no grego, traduzir, tem uma das traduções que chama muita atenção, que é um tempo indefinido. Ou seja, pode ser o passado, o presente e o futuro. E você percebe que no capítulo 4, João é transladado ao céu, ele é arrebatado
Perceba-se que foi João. E quando ele já sai do tempo da terra, ele já vai para o tempo do céu. E o tempo do céu a gente sabe muito bem que é diferente do tempo da terra, né? As cronos e tudo mais. E as coisas que iam de acontecer. Você percebe que no capítulo 12 a gente vê que o menino nasceu. E esse menino, né, tem a chave do reino e tem a vara do jugo. Esse menino só é Jesus Cristo. Então as coisas que iam de acontecer começam do capítulo 12 até o fim. A gente percebe que no capítulo 12 o próprio Jesus Cristo nasceu. E aí você consegue entender toda a narrativa expositiva ou descritiva do livro Apocalipse. Então, é um versículo muito importante para você entender Apocalipse. Você percebe que são 7 igrejas, João vai arrebatado ao céu, perceba que é João que é arrebatado ao céu. E lá começa, né, as outras revelações do Senhor. E no capítulo 5 também tem uma coisa muito interessante mesmo. Se você prestar atenção, você vai ver que João chora por não saber quem era digno de abrir o livro que continha os 7 selos de Deus. Ora, a gente percebe que no capítulo 5 não tinha 2 tronos, tinha um trono que era do Deus Pai, né? Mas se você voltar para o passado, 95 é o livro do Apocalipse, se você voltar um pouco, você vai perceber que já teve altas revelações para o próprio apóstolo João. E ele sabia que o Filho do Homem estava direito ao Pai, a própria visão que o Estevão teve. Mas no capítulo 5 não tinha 2 tronos, só tinha um trono. Então, dentro dessa parte, que esse ser maravilhoso revela o seguinte: as coisas que são, e o choro de João ter sido sincero por ele não saber quem era digno de abrir o livro de 7 selos, eu creio, né, que o próprio João ele voltou para um passado do tempo de Deus, antes da fundação da terra. Faz total sentido, porque a resposta mais lógica para aquele ancião, quando João perguntou para ele, né, quando ele perguntou para João, melhorando, né, me corrigindo, seria o seguinte: Jesus Cristo, o Filho de Deus, não é digno de pegar o livro? E ele não é o Senhor, não foi ele que morreu por nós? Essa seria uma resposta lógica se você perguntar para as próprias Escrituras Sagradas. Você vê que João chorou por não haver ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que era digno de abrir o livro e desatar o selo. Aí o ancião responde logo em seguida: Ore o leão da tribo de Judá, né, o Cordeiro de Deus, né, aquele que tem 7 chifres. E já vem uma outra interpretação nessa parte. Acredito que João voltou para o passado, antes da fundação da terra, ou logo no começo da fundação da terra. E quando João viu o cordeiro degolado, o cordeiro morto, creio, né, é uma opinião minha, isso aqui não é uma afirmação bíblica, opinião minha, que ali era a figura de Jesus Cristo antes dele vir como homem. Jesus Cristo era um mistério do Pai, ele era adorado com o Pai, só que ele não tinha sido revelado ainda. Ou se ele tinha se revelado, ele se apresentou para os 4 seres viventes, para todo mundo ali perante o Pai, pegando o livro que ele era o único digno de olhar e pegar. Então é uma linha de raciocínio que faz muito sentido, porque João chorou, ele chorou, e o choro dele foi sincero. Por ele ter tido tanto contato com as Escrituras Sagradas, por o próprio Jesus ter revelado muitas partes do Antigo Testamento, né? A pergunta mais lógica para um ancião, a resposta mais lógica para o ancião era responder: Jesus Cristo não é digno de pegar o livro. Mas é o que ele chorou e ele não sabia. Então eu creio que essa parte que está escrito no versículo 19, as coisas que são, é um tempo indefinido, onde João viu todo o decorrer da história. O Cordeiro vencendo, indo até os 4 seres viventes, né, e revelando o selo, é um decorrer da história de toda a humanidade, o selo, as trombetas, e assim sucessivamente. Então você percebe que quando João volta para o passado, e ele tem um choro sincero, e ele, por voltar para o passado, ele realmente não sabia, ou ele estava tão maravilhado, né, que chegou ao ponto de ficar somente respondendo qualquer coisa que, como que eu vou saber, né?
ele ficou tão impactado então que ele não sabia falar mais nada. Pode ser também uma das interpretações, né? Porque se era um tempo ali que Cristo realmente já tinha vindo, já tinha voltado para o céu, né? No tempo do Apocalipse capítulo 5, né? Então você não consegue explicar o choro de João. Não consegue explicar o choro de João, porque ele chorou. Porque ele chorou, ele ficou triste, porque não tinha ninguém, e era um choro de tristeza, porque aquele choro representava para João, eu creio, um sinal de esperança. E se ninguém era digno de pegar o livro, então perdeu, morreu a esperança. Aí você começa a entender o choro de João. Preste atenção, vai lá ler essa parte do versículo 19, e você presta atenção no capítulo 5. Ora, se for aquele tempo ali, na ascensão de Cristo, Cristo chegando realmente depois da sua morte e ressurreição, se ali era a ressurreição de Jesus Cristo, primeiro ele tinha que ter uma forma de homem, não de cordeiro, literal, que eu creio na literalidade das Escrituras. Essa parte eu creio que é bem literal, tem parte simbólica no Apocalipse, tem parte que é literal. E João não teria chorado. João não teria chorado. E perceba atenção, se realmente ele voltou para o passado, ele tem que ter esquecido muita coisa, né? Ou ele esqueceu de ter tido todo aquele contato que ele teve aqui na Terra, ou ele chegou ali como uma pessoa inocente, né? Ou não, realmente a sua mente é como se tivesse ali renascido. Eu não sabia de nada, entendeu? É uma coisa muito interessante a se pensar. Se ele voltou para o passado, então você consegue entender todo o decorrer da história. Você consegue entender o quinto selo, quando as pessoas estavam morrendo por causa da palavra do Senhor, né? Aí você consegue compreender outras passagens bíblicas. Você perceba que no capítulo 12 já é o tempo que Jesus Cristo era como uma criança, como um bebê, que a mulher deu à luz. Você vê que o tempo ali do capítulo 12 é um tempo diferente dos selos, das trombetas, e do próprio capítulo 1, 2 e 3. Algo assim pensar. Eu creio que João realmente voltou para o passado, e você consegue explicar para mim, e faz muito sentido o choro dele ter sido um choro sincero. Um choro sincero, porque ele realmente não sabia quem era digno de pegar o livro e desatar o selo. Por todo o conhecimento que ele já tinha ao decorrer da história do cristianismo até os 95 anos depois de Cristo, né? Que ele tinha muita bagagem espiritual, ele tinha muita revelação, ele tinha até o próprio livro de Ezequiel também dentro da sua mente. Quando Ezequiel foi também uma visão, viu o trono do céu, as mesmas descrições tem a visão de Ezequiel, como tem também no livro do Apocalipse, capítulo 4, capítulo 4 em especial. Então, a pergunta mais lógica ele era sorrir e falar, Jesus é digno de abrir o livro, não, mas só que ele chora. Aí que está o ponto. Por que ele chorou? Porque ele não sabia de verdade, né? Ou por ele ter voltado para o passado, né? No tempo de Deus, antes de Deus criar, porque Deus já sabia tudo que iria acontecer, a sua onisciência é maravilhosa. Aí por ele não saber, ele viu o Cordeiro, e logo em seguida os 4 seres viventes, os 24 anciões, os anjos de Deus se prostram ao Cordeiro e o adoram. Aí já esse capítulo 5 já quebra muitas doutrinas falsas, doutrinas que estão espalhadas no Brasil, que são realmente doutrinas humanas, doutrinas de homens, não é doutrina bíblica. Isso aí não é doutrina bíblica, doutrinas de homens, ou seja, então é doutrina de espinho maligno. Esse espinho maligno é do pecado, se é do pecado, pertence ao diabo. Os próprios 4 seres viventes de Deus, os 24 anciões, adoram Jesus Cristo. E muitas falsas igrejas não adoram o Filho de Deus. Algo a se pensar. Medite na palavra, ore ao Senhor, busque sempre entendimento do Senhor. Não confie nos seres humanos. Em relação à Bíblia Sagrada, sempre tenha um pé atrás. Antes de você receber uma doutrina, um ensinamento, alguma opinião, queira sempre ficar com as Escrituras Sagradas, queira sempre perguntar ao Espírito Santo de Deus. Sempre queira orar, porque ele está sempre pronto para tirar todas as suas dúvidas.
Então fique com a palavra do Senhor, confia, né? Na língua portuguesa é 96% de certeza, bem parecido com os originais. Então creia que Deus sempre vem cuidando da sua palavra, Ele vela para se cumprir. O Apocalipse tem outros assuntos muito bons, eu vou postando devagarzinho aqui nesse canal do YouTube, para a glória do Senhor Jesus. João chorou com sinceridade, ele voltou para o passado ou não? Tem uma pergunta aí. Pela paz de Jesus.